16 a 21. Segunda Epístola de Pedro, 1, 16 a 21. Segunda Epístola de Pedro, 1, 16 a 21. Diz assim: porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação humana, ou elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Oremos. Senhor, obrigado pela IBD, pelos instrumentos que o Senhor tem abençoado esta igreja para ministrarem, e também agradecemos pela oportunidade de ouvir a pregação da Tua palavra. E aqui, como o texto diz, longe de qualquer particular elucidação, nós carecemos do auxílio do Teu Espírito para entender a Tua palavra. Ilumina o nosso entendimento. Ó Deus, prepara o nosso coração, faz do nosso coração um solo bom, que recebe a semente e dá fruto. Em nome de Jesus. Amém. Como nós estamos há um bom tempo trabalhando essa epístola, vale a pena, rapidinho, aqui, nós passarmos por alto o que vimos até aqui. Pedro está escrevendo para a igreja num momento muito crítico. Na maioria das Bíblias de estudo, quem tem Bíblia de estudo aí, você pode ir na primeira página da segunda epístola de Pedro, e sempre tem um resumo. Tem a data possível da escrita e tem um esboço da carta. O ano 66 depois de Cristo é quando se inicia guerras na Palestina. É quando Nero começa a apertar o cerco contra os cristãos. E de 66 até a queda de Jerusalém, 70, são 4 anos de guerras intensas. Os zelotes, lembra? Já ouviram falar dos zelotes? Que eram judeus nacionalistas, eles ficavam ali empolvorosamente incitando os judeus, incitando o povo a se insurgir contra a autoridade romana. Enquanto tinham os judeus herodianos que ficaram como um partido político na corte, tentando ajudar o povo, que estava ali sendo oprimido, nós tínhamos os essênios que se isolaram e diziam: não, nós somos o povo de Deus. Põe tudo isso na sua mente. Pedro está escrevendo para judeus crentes da diáspora, num momento difícil, e além desse momento social difícil, eles estavam cercados por falsos mestres. Eles estavam sendo ameaçados por uma infiltração satânica, porque todo falso mestre é um ministro de Satanás. Quem diz isso não sou eu. Paulo fala o quê em 2 Coríntios, dos falsos apóstolos? Que Satanás tem os seus ministros que podem se transformar até em anjos de luz. Paulo também tem que
lidar com Colossos, falar para Timóteo ali e Éfeso também. As heresias, os pensamentos, os ensinamentos contrários às autoridades deixadas por Jesus estavam ali infiltrando a igreja. A essa altura, então Pedro não só incentivou tanto na primeira carta quanto na segunda, com que os crentes não diminuíssem a qualidade do testemunho por causa da dificuldade de ser cristão naquela época. Ser cristão era pôr o pescoço a prêmio. Ser cristão era colocar um alvo em si, porque a autoridade romana estava olhando para os cristãos como um racha dentro do judaísmo. Como um grupo que surgiu do judaísmo, eles não estavam se entendendo, e isso estava prejudicando a administração de Roma naqueles lugares, e eles estavam sendo pressionados, vamos dizer assim, as autoridades judaicas a colocar isso em ordem. Então havia muita perseguição. O cristianismo vai começar a ser visto melhor como algo não faccioso do judaísmo quando Jerusalém cair. Quando os partidos judaicos se dissiparem e o cristianismo vingar. Então isso daqui é um pouquinho do histórico do que Pedro está lidando. Pedro está encorajando os salvos a serem crentes até o fim. E no meio disso tudo, Pedro está falando o seguinte: além disso, abram os olhos com estas pessoas que se dizem enviadas de Deus, mas estão falando um evangelho diferente. Que é onde nós entramos aqui. Ele está preparando o terreno para dizer o seguinte: quem que vocês vão ouvir? Os falsos mestres ou nós que estivemos com Jesus? Que doutrina que vocês vão receber? A dos falsos mestres, que não tem poder nenhum de restringir o pecado na vida deles, é o capítulo 2 todo, banqueteando-se nas suas festas, sem recato, né? Se entregando aos pecados, ou vocês vão nos ouvir, nós que contemplamos a transformação de Jesus, nós que vimos os poderes da sua vinda, quando Ele nos revelou a sua glória, quando ouvimos a voz que veio do céu. Quem que vocês vão ouvir? Então, o sermão de 2 domingos atrás, se eu não me engano, o primeiro capítulo foi sobre isso. Por que devemos dar ouvidos à palavra profética deixada pelos apóstolos? E o primeiro pensamento foi porque eles receberam de primeira mão do Senhor Jesus. Porque os apóstolos transmitiram. E hoje, para a gente finalizar, do verso 19 a 21, por que nós devemos dar ouvidos à palavra profética? Se um dia alguém disser para você que profecia não é importante, vamos colocar assim: qual é o assunto mais importante em toda a Bíblia? Eu estou perguntando mesmo. Que se você responder errado, eu vou corrigir. Hã? É o Evangelho. O assunto mais importante de Gênesis e Apocalipse é o Evangelho. Qualquer assunto que diminua o Evangelho, distorça o Evangelho ou leve uma prática errada do Evangelho, mesmo sendo bíblico, ele não... Você fez assim, né? Mesmo sendo bíblico, o que eu quero dizer com isso? As pessoas extraem da Bíblia os assuntos, não extraem? Mas dão uma tonalidade, uma intenção que ela não pode sobressair o Evangelho. Pensa o seguinte: lembra o rei quando chegava e tinha os súditos carregando no braço? Tinha uma cadeira, né? O Evangelho está ali no trono e todas as doutrinas são estes que carregam o Evangelho. Todas as doutrinas devem levar o Evangelho no ombro, e não é o Evangelho que deve levar essas doutrinas. Deu para entender agora? Ok. O que Pedro vai dizer sobre a profecia? Que ela dá clareza aos que levam a sério a palavra profética. Ela dá clareza. Ela ajuda a enxergar.
ela ajuda a ver. Naquele ponto da história, Pedro está dizendo o seguinte: nós temos certeza de que anunciamos o verdadeiro Jesus em lugar desses falsos mestres que negam pontos essenciais da pessoa de Jesus. Porque nós o vimos. Nós vimos a transfiguração. 2, nós ouvimos a voz vindo do céu. E terceiro, que ele, e agora é uma faca de 2 gumes, ele confirma tudo o que a Escritura diz. Naquele ponto da história, o cânon, Pedro é o primeiro que começa a usar os escritos do seu tempo com o termo de Escritura, quando ele fala de Paulo. Os escritos de Paulo, como deturpam as demais escrituras. Ele é o único que coloca ali. Os demais usam o termo Escritura sempre pensando de Gênesis a Malaquias. Sempre pensando no que já estava escrito, fechado e recebido como autoridade pela comunidade judaica da época, né? Os escritos da antiga aliança. E aqui Pedro diz o seguinte: quando nós vimos Jesus transfigurado, ao mesmo tempo nós temos confirmado tudo que os profetas disseram, e também temos certeza que o que ainda resta se cumprir, vai se cumprir. O que ainda resta ser alcançado, vai ser alcançado. Quando ele fala da vinda do Senhor, a parousia, a ideia da presença de Deus. Pedro não trabalha a ideia de arrebatamento como Paulo trabalha. Não sei se vocês vão lembrar disso. Paulo, ele recebe a revelação de um mistério. A segunda vinda do Senhor nunca foi mistério. Ela sempre foi anunciada. Ela sempre foi dita pelos profetas. E naquele dia, e eis que vem dias, o Senhor é anunciado. Mas Paulo, e aqui tem um paralelo muito legal. Eu estou dando aula de Paulo num seminário batista regular. Estou terminando de fazer. Depois eu vou compartilhar com os irmãos as aulas. E tem um paralelo muito interessante. Moisés fica um tempo no monte recebendo a revelação de Deus, no deserto. O que Paulo faz? Vocês lembram em Gálatas? Ele vai para o deserto, acho que ele é arrebatado, né? Mas ele vai para o deserto, ele fica na Arábia por tanto tempo recebendo o quê? A revelação. Moisés recebe a revelação da antiga aliança, Paulo recebe da nova. E ali em 1 Coríntios, tem 2 lugares, 1 Coríntios 15 e em Efésios 3, Paulo fala de um mistério que foi dado para ele, de uma revelação específica que foi dada para ele. Então, o que eu quero enfatizar? Pedro aqui está falando para judeus, para a igreja também, nós vamos colocar assim a igreja, mas o contexto judaico que eles entenderiam, que a presença, a manifestação visível da presença do Senhor será certa, que é aquilo de Apocalipse 19. O Senhor será visto, Ele virá, e o poder dessa manifestação, e o poder desta vinda, é certo porque nós vimos na transfiguração. O que nós vimos, aquela glória, todo olho verá. Os gnósticos, ou o início do gnosticismo naquela época, negava tudo isso. Eu não quero cansar vocês com detalhes filosóficos, mas este grupo dizia que havia manifestações e emanações da divindade, que saía da divindade plena, ia trazendo, passava pelos anjos, até chegar em Jesus. Porque a divindade se uniu com a matéria. E também falava-se de coisas entre os homens. Eu não quero chatear, mas a ideia é que eles não viam Jesus, como os apóstolos estavam anunciando. Então, uma das coisas, que o versículo 19 em diante vai dizer, é que a palavra profética, ela dá clareza aos que levam a sério. Nós, dispensacionalistas, nós, futuristas, somos feitos de chacota quando os eventos que se dão no mundo, nós tentamos fazer relação com algum ponto profético. Pedro seria tratado da mesma forma.
Porque os eventos que estavam acontecendo na sua época, ele fazia com que os leitores tivessem uma ideia de onde estavam vindo. Lembra no sermão em Atos 2? O Pentecostes acontece, Pedro fala o quê? Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Passa mais um tempo, Pedro também vai usar mais um ponto profético. Eu vou citar aqui durante o sermão. Mas Pedro é uma das pessoas que mais menciona a profecia nos seus sermões, os sermões relatados. Antes de conhecer qualquer vertente escatológica, é importante que o estudante das Escrituras, o seguidor de Jesus, conheça a matéria-prima destas vertentes, que são as profecias. A essa altura do campeonato, no meu ministério, eu tenho por convicção o seguinte: é extremamente insalubre, não é sadio você estudar teologia sistemática antes de aprender a expor a Bíblia. Aí você fala, poxa, isso é difícil, pastor. Porque expor é um negócio de pastor. Então, deixa eu pôr de uma maneira mais simples. Se você vai para um livro que já te entrega tudo pronto, mas você não sabe o porquê a pessoa chegou naquela conclusão, mas você é simpático daquele movimento, você é simpático daquele autor, você é simpático daquele pensamento, mas você mesmo não sabe preparar aquele bolo. Você simplesmente está abraçando uma posição. O que eu encorajo, por isso que eu dei aula de hermenêutica, por tempo aqui porque eu quero que vocês saibam ler a Bíblia, expor, e daí então chegar a conclusões teológicas. Porque se você abraçar conclusões teológicas para depois ir ler a Bíblia, sabia que vamos dizer assim, a única crítica que eu vou concordar com os católicos quando a reforma protestante chegou, é que os católicos disseram que aquele movimento não teria face. Você lembra disso? Desse ponto? E que depois cada um sairia fazendo o segundo que melhor lhe aproveitar. É o que nós temos hoje. Nós temos uma unidade no Evangelho, mas poderíamos ter mais unidade. E quando se tentou, lembra de Zwinglio tentando... Zwinglio não. O pastor que tentou apartar Zwinglio e Lutero, Martin Butzer, que tentava ali unir as partes, mas os reformadores estavam, vamos dizer, abrasados demais para pensar em unidade. Eles estavam fazendo uma coisa certa, mas a intenção não era. Mas eu não falo disso nesse ponto da história me achando melhor do que eles. Longe disso. Não sou louco. Nós tivemos aula de história da igreja para isso. Mas o que eu quero que vocês entendam, por mais que a Igreja Batista Regular é futurista, dispensacionalista, você não tem que abraçar isso porque nós somos isso, mas porque você entende, porque você lê, porque você estudou, e ferramentas foram dadas para isso. Se a ferramenta que você recebeu não é suficiente, você pode me procurar, mas eu não quero que você coloque uma capa porque eu estou dizendo para você colocar. Qualquer pessoa que se aventura a estudar o que vai acontecer no futuro tem que conhecer a matéria-prima que é a profecia. E profecia é um negócio que toma tempo. São trechos longos, são figuras de linguagem, são várias coisas que quando você lê, fala, não estou entendendo nada. É difícil. Mas é o maná que você tem que sair e colher. E tem que preparar. Pedro está dizendo que aqueles que dão ouvidos à palavra profética conseguem olhar e ver as coisas do mundo de uma maneira que os falsos mestres não conseguem. Porque ela clareia. Sabe o que é o termo aqui para clareia? Literalmente fósforo no grego. Então a palavra fósforo que nós temos, ela está ali tirada direto do grego. O que a gente faz com fósforo? A gente risca, ela dá uma chama, acende, clareia, é isso. Nesse ponto, é mais fácil fazermos como o povo de Israel fez no deserto. E aqui eu estou dizendo em itálico. Faça-nos deuses que vão adiante de nós. O que isso significa?
É mais fácil nós procurarmos ou escolhermos alguém que nos dê tudo mastigado, que nos poupe o trabalho de estudar, meditar e entender por nós mesmos os textos proféticos. Deus deu mestres à igreja. Deus capacitou homens e mulheres com o dom do ensino e de pegar coisas difíceis e entregarem de maneira mais, vamos dizer assim, acessível ao nosso entendimento. Ainda assim, você tem o Espírito Santo. Não deixe que entre no seu coração, em hipótese nenhuma, a ideia de que você só pode entender e aceitar algo como bíblico e verdadeiro se isso for validado por uma pessoa mais importante do que você. Nunca deixe isso entrar no seu coração. Se nós confessamos que o Espírito Santo nos habita e nos ilumina, Ele está ali e eu creio que Ele vai te levar à verdade que glorifica Jesus. Mas isso também não é um cheque em branco para que, em nome do Espírito, você valide toda aberração e loucura que se pode ter por aí. Pedro, como os demais apóstolos, muitas vezes usou a profecia para iluminar eventos do seu tempo. Assim também a palavra profética serve como auxílio para caminhar neste mundo tenebroso. Então vamos lá, Atos 1:20. Vamos ler uns 4, 5 versículos aqui. Livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 20. Judas não mais está entre os apóstolos. E eles precisam tomar uma decisão. O trabalho precisa continuar. A missão tem que ser cumprida. E no momento da escolha, Pedro vai olhar para aquele evento e vai dizer: isso foi anunciado. 1 de Pedro 1:20 diz assim. 1 de Pedro, Atos 1:20. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja nela quem habite, ou não haja quem nela habite, e tome outro o seu cargo. Ele está citando os Salmos. Quando você vai para o capítulo 2 de Atos, versos 16 a 21, os homens estão falando outros idiomas de judeus e de prosélitos, melhor dizendo, que vieram de várias partes do mundo para adorar em Jerusalém no dia de Pentecostes. E Pedro vai dizer o seguinte: olha, isso daqui é o que disse o profeta Joel. Ele está iluminando aquela circunstância. Mas o que ocorre, 2:16, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas, que não está falando como os aliancistas acham, né? Que está falando dos filhos, dos crentes, não, está falando dos judeus. A descendência dos judeus aqui. Dos vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versos 25 e 28. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. 10:43 de Atos.
Novamente, Pedro. Tudo isso daqui que eu estou citando é Pedro. Tá? Quando ele fala de Cristo, 10:43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Até que os eventos, voltando lá para a 2 de Pedro, até que os eventos se cumpram de maneira que a luz final deste evento suplante todas as pequenas luzes usadas como guia até esse destino, a palavra profética é o auxílio para discernir os tempos, e como nós vamos ver, nos guardar dos falsos mestres e dos seus ensinos. Então, novamente, o verso 19, de 2 de Pedro 1. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazei bem em atendê-la como candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Isso daqui é uma referência à vinda de Jesus. Até esse dia, a profecia é o que vai nos guiar. O Evangelho é o assunto mais importante. Mas para ler os eventos, discernir os acontecimentos, nós devemos usar as profecias. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, qual é a natureza da profecia? O que ele vai dizer? Primeiro, não provém do homem e a sua capacidade de criar contextos. E aqui eu vou fazer uma menção dos amigos de vocês. Tolkien, Lewis são analfabetos perto dos profetas. Por mais que eles tenham criado mundos, e até idiomas, né, que a gente pensa na língua dos elfos e tal, eles não poderiam imaginar profecias, como os escritores bíblicos puderam. E a ideia que Pedro usa, falando de homens santos que falaram movidos da parte do Espírito, é o barco que o vento enche a vela e o faz navegar. Mesmo mantendo as suas características linguísticas, por exemplo, a redação do grego de Pedro não tem nada a ver com a redação do grego de Lucas, que é muito mais sofisticado. A escrita do grego de João, a escrita do grego de Paulo, por exemplo. Todavia, Deus levou estes homens a terem a intenção de escrever e escrever o que escreveram. A profecia, o assunto profético, não é algo que nasce da vontade humana. Irmãos, pensam numa seita, né, que é chamado Congregação Cristã do Brasil. Sabe como é que é o culto deles? Tá todo mundo lá, sabe, né? Que isso, irmão. Tô brincando. Alguém tem alguma revelação? Aí, padrão. Aí um levanta, vai lá na frente. Ó, Deus. E não é diferente de vários lugares que nós vemos hoje. Não é diferente. E Pedro está dizendo, estes homens têm, vamos dizer assim, eles são um megafone, eles são um alto-falante de Deus. É a voz de Deus pela pena desses homens, pelas cordas vocais desses homens. Faz bem em atender o que eles disseram. Faz bem em nos atender. Pedro está falando do corpo apostólico ali, deles como autoridade. Deus usou e moveu homens a falarem da parte dele pelo Espírito Santo. Então, você pode rejeitar tudo que este homem, João Vitor, disse até agora, mas você não pode rejeitar a leitura desse texto. E eu não me importo de você rejeitar o que eu disse. Eu não me importo. Porque é você que vai prestar contas. Cada um prestará contas de si. Pedro está dizendo para você, hoje, faz bem você atender a palavra profética. Nós vimos o Senhor glorificado. Nós estamos anunciando para você.
quem você vai querer ouvir? Para a gente concluir, primeiro, o que nós podemos aplicar disso tudo? Estude com humildade e discernimento. Está aqui a faculdade e a universidade que ninguém recebe o diploma nesse momento da vida. E o estudo nunca acaba. Às vezes, dependendo, você pode visitar alguém que no escritório a parede está cheia de quadros de condecorações, diplomas, né? Que pessoa versada. Olha, e até nos estudos bíblicos, doutor disso, pós-doutor daquilo, isso eu não falo com desmerecimento. Nós devemos valorizar essas pessoas que dão passos e se abnegam para conhecer ao máximo para abençoar a igreja. Mas nesse assunto, ninguém vai dizer, basta, já sei tudo. Nós devemos estudar sempre. Paulo estava no final da vida dele. O que ele pede para Timóteo? Passa lá e pega os pergaminhos. Se ele tivesse que trazer o pergaminho de Isaías, vocês não têm ideia do tamanho do pergaminho de Isaías, era um bicho pesado. Traz. Estou aqui preso mesmo, tenho tempo, o que eu vou fazer? Vou entrar no TikTok e vou ficar no scroll infinito. Vou entrar no Instagram. Não, vou estudar. Vou estudar. Se comprometam com o estudo sistemático das profecias bíblicas. Lembre-se, estas palavras não são fruto da imaginação humana, mas foram inspiradas por Deus. Ao estudar as profecias, façam com humildade, pedindo a Deus discernimento para compreender o que Ele está revelando. Evitem a tentação de interpretar as profecias de forma exagerada ou cética. Em vez disso, aprofunde-se nas Escrituras, buscando sempre a verdade que Deus deseja nos ensinar. Deus fala, irmãos. Deus fala. 2. Rejeite o sensacionalismo e o ceticismo. O sensacionalismo é aquele exagero nas profecias. Não, o príncipe Harris, quantas vezes? Quem já ouviu falar que o príncipe Harris era um anticristo? Nunca ouviram falar disso? É que vocês não estão por dentro do que passa no mundo da teologia do YouTube. Os teólogos proféticos do YouTube, com raras exceções, já marcaram vários. Donald Trump já foi um. Né? Não, mas agora é o anticristo. Irmãos, a marca da besta, para ela acontecer, ela está lá em Apocalipse 13. 12 e 13. Tem muita coisa que aconteceu antes. Muita coisa. E as pessoas não levam isso em conta. Agora nós estamos vendo a marca da besta. Lembra o código de barras? Você já ouviu falar que o código de barras era a marca da besta? Já ouviu falar que www era a marca da besta, que era 3 pontas, 3 pontas, 3 pontos, 6, 2, 666? Tem uma infinidade de coisas que as pessoas batizaram. Mas o chip na mão... O chip na mão é a marca da besta. De vez em quando aparece que em alguns países tem as pessoas que fazem uma coisa chamada biohacking, que é usar o corpo como um dispositivo tecnológico. Então, em vez de eu pagar e pegar o cartão, eu vou lá e... Gente, a marca da besta pode ser uma tatuagem, pode ser um chip, pode ter N coisas. João, lembra, gente? João é levado para um templo que o vocabulário dele não conhecia as coisas do tempo que ele viu. Ele usou o vocabulário da sua época. Quando ele fala de gafanhotos voando, ele pode ter visto um helicóptero, ele pode ter visto um míssil. Ele descreveu com o vocabulário da sua época, senão seria um baita de um anacronismo. João escrever com o entendimento da nossa época. Ele está escrevendo com o entendimento da época dele, com as palavras e com a descrição que ele via de coisas que ele não sabia. Mas rejeite o sensacionalismo. E o ceticismo é a dúvida. Isso não é assim. Não, isso não vai acontecer. Como se Deus não estivesse de fato às portas. E a ideia da parousia também, tem um termo técnico no grego antigo, que é quando o rei chega num lugar.
dominus técnicos, alguma coisa assim no latim. É quando o rei chega, fala, estou aqui, cheguei. Ele vai chegar. Agora, fazendo uso de C.S. Lewis, ele diz que quando, numa peça de teatro, o escritor entra no palco é porque a peça acabou. Porque quando o Senhor chegar no palco do mundo, é porque o show está acabando. Ele vem ali para dar os créditos, para receber o louvor e para dizer, bom, podem ir, acabou. Isso é a parousia. Não se deixem enganar por ensinos que fazem da profecia um espetáculo ou o que a descartam como irrelevante. As profecias são a verdadeira palavra de Deus, dadas para iluminar nossos passos no presente e nos preparar para o futuro. Por isso, ao ouvirem qualquer ensino sobre as Escrituras, façam como os bereanos, comparem tudo com as Escrituras. Se algo parece sensacionalista ou desdenhoso, confronte com a Bíblia e, se necessário, rejeitem. A palavra profética é a nossa lâmpada nesse mundo tenebroso e devemos usá-la para discernir o que está por vir. E por último, vivam de acordo com a luz profética. É Pedro que está dizendo. Temos tanto assim mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Não é uma visão particular desse pastor ao falar de profecia. Pedro está dizendo, faz muito bem quem atende o que as profecias dizem. Vivam suas vidas à luz da palavra profética. A profecia não é apenas para ser estudada, mas para nos guiar em nossa caminhada diária. Assim como Pedro usou a profecia para esclarecer os eventos do seu tempo, devemos usá-la para viver em santidade e com propósito neste mundo, sabendo que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Que a expectativa da vinda de Cristo molde suas decisões, prioridades e comportamentos. Pense em como as profecias influenciam sua vida hoje. Como vocês se preparam para o futuro, como compartilham o Evangelho e como vivem em obediência a Deus. Que a luz profética brilhe intensamente em suas vidas, conduzindo-os sempre no caminho da verdade. Deus permitindo, nós vamos iniciar o capítulo 2 e nós vamos ver por que nós precisamos dela. Porque os falsos profetas transformam o mundo num mundo mais tenebroso ainda. Vamos orar. Pai, obrigado por esse momento em que podemos anunciar a Tua palavra, e especialmente a palavra profética. Dá-nos equilíbrio, dá-nos, ó Deus, a retidão de não pender nem para um lado e nem para o outro. Livra-nos de subestimar a ponto de tratar o Evangelho como menos importante por causa de qualquer curiosidade profética. Ou fazer com que nós não vivamos de maneira condizente com o Evangelho por causa das profecias. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a noite, se assim o Senhor permitir.